Diz assim: com relação ao BR Office, julgue o item a seguir. Para a proteção do conteúdo contra leituras não autorizadas, os documentos ODT e ODS, respectivamente do Writer e do Calc, possibilitam atribuir uma senha para a abertura do arquivo. Todavia, não permitem a atribuição de senha para modificar e ou alterar o conteúdo do documento. Certo ou errado? Bem, tem alguns pontos importantes que a gente precisa destacar nessa questão. Primeiro, o entendimento de que o BR Office é um pacote de programas, e entre esses programas existe o BR Office Writer, que de fato tem como sua extensão a extensão ODT. Quer dizer, quando a gente usa o BR Office Writer, por padrão ele vai salvar os seus arquivos com a extensão ODT, que significa Open Document Test. E tem também dentro do pacote BR Office um outro programa chamado BR Office Calc. O BR Office Calc é a planilha de cálculos do pacote BR Office, bem parecida com o Excel. Quando eu salvo os meus arquivos no BR Office Calc, por padrão, ele salva esses arquivos com a extensão ODS. Então, até esse ponto, a questão está bem certa, porque ele diz, para a proteção do documento contra leituras não autorizadas, os documentos ODT e ODS, respectivamente do Writer e do Calc. Perfeito, ODT é do Writer e ODS é do Calc. Aí ele diz, possibilitam atribuir uma senha para a abertura do arquivo. Sim, nós podemos definir uma senha para abrir o arquivo, isso está correto. E nós podemos também definir senhas para proteger o arquivo, por exemplo, contra alterações. E aí que a questão acaba errando, porque ela diz ali, possibilitam atribuir uma senha para a abertura do arquivo. Correto, eu posso definir uma senha para que só quem tem aquela senha consegue abrir o arquivo. Só que depois ele diz, todavia, não permitem a atribuição de senha para modificar e ou alterar o conteúdo do documento. E aí está errado, porque nós podemos definir uma senha que impede as pessoas sem senha abrirem um arquivo, e nós podemos sim definir uma outra senha que protege o documento contra alterações. Então, na verdade, nós podemos definir não só a senha de abertura do arquivo, como também podemos definir uma outra senha que só quem tem aquela senha consegue alterar o documento. Quer dizer, as pessoas aí podem acessar o documento, mas não podem alterar se não tiverem a senha. Então está errado, porque nós temos, na verdade, as duas coisas. E ele disse que só teria a atribuição de senha para a abertura do arquivo. Não. Nós também temos atribuição de senha para permitir ou não modificar ou alterar esse documento. Claro que nós vamos mostrar na prática aqui, mas a questão de fato estava errada. Olha só, eu estou aqui com o meu BR Office Writer, que é o editor de textos do pacote BR Office, e aqui eu digitei um determinado texto, cursos para concursos. Agora eu vou clicar aqui no menu Arquivo, na opção Salvar, ou usar a tecla de atalho Ctrl S, ou ainda clicar no próprio disquetezinho da barra de ferramentas, que é o Salvar. Quando eu clico nessa opção, abre uma caixa de diálogo chamada Salvar Como, porque eu não salvei ainda meu documento com nome algum, e aqui eu vou digitar o nome do meu arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de Livro Hoje, é o nome do meu arquivo. E aí, se eu não alterar nada, percebe que ele já coloca aqui como extensão o .odt, que é o padrão do BR Office Writer. E aqui embaixo tem uma opção que diz Salvar com senha. E aí eu escolho essa opção Salvar com senha, clico em Salvar, e aí ele abre uma caixa de diálogo para que eu possa digitar uma senha para salvar esse documento. Essa senha que eu estou digitando aqui e depois redigitando, quando eu confirmar, é a senha que agora, se eu fechar esse arquivo, alguém vai tentar abrir esse arquivo e só consegue abrir esse arquivo com essa senha. Então essa é uma senha de proteção do documento contra aberturas indevidas. Mas a questão também cita um outro tipo de senha que impede a alteração. Porque se a pessoa aqui tem a senha, ela consegue digitar no texto. Se ela entrar no documento, ela vai conseguir digitar no texto, quer dizer, vai conseguir alterar o documento. Mas eu quero então criar uma outra senha que eu permita as pessoas acessarem o documento, mas não alterarem, não modificarem o documento. Isso nós vamos encontrar no menu Ferramentas. Observa, aqui no menu Ferramentas existe Opções, e abre uma caixa de diálogo. Aqui nós vamos escolher a opção Segurança, e aqui embaixo tem uma opção dentro de Segurança que diz o seguinte, abrir esse documento no modo somente de leitura. Aí eu marco essa opção e clico aqui em Proteger. Quando eu clico em Proteger, ele pede para digitar uma determinada senha que eu vou atribuir para a proteção do documento. O que significa essa outra senha que eu estou definindo aqui, onde ele diz abrir esse documento no modo somente leitura?
esta senha que eu estou digitando vai permitir que as pessoas possam acessar o documento, mas não possam alterar o documento. Então quer dizer que se as pessoas tentarem alterar esse documento, elas não conseguem. No meu caso aqui, como eu tenho a senha de acesso, eu consigo, mas quem não tiver a senha não consegue fazer essas alterações. E mesmo para quem tem a senha, todas as alterações produzidas vão ficando marcadas no documento. Quer dizer, alguém tenta fazer uma alteração, mesmo que tenha a senha para alterar, essas alterações vão ficando marcadas. Se eu não quiser mais essa senha de proteção que eu acabei de definir, eu vou entrar novamente no menu Ferramentas, Opções, e aí eu vou desmarcar aqui a opção Proteger, que agora é Desproteger. Então eu vou clicar agora em Desproteger, e aí ele pede a senha que eu usei para desproteger agora o documento. E aí ele volta ao seu estado normal e permite que, se a pessoa conseguir acessar o documento, possa de fato alterar esse documento. Então nós temos aqui dois níveis de senha. Temos uma senha que permite ser atribuída para a abertura do arquivo, quer dizer, só quem tem aquela senha consegue abrir o arquivo, e tem uma outra senha, que é a senha que vai impedir que as modificações ou alterações no documento sejam efetuadas, quer dizer, vai deixar o documento no modo somente leitura. Então, errado aqui, porque ele disse que só tinha um nível de senha e a gente tem dois níveis de senha, para a abertura do arquivo, e tem uma outra senha que é para impedir alterações. Certo, pessoal? Errado, mas bem interessante aí o estudo dentro do BR Office Writer, e que essas regras também valem para o BR Office.